Bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande. Sejam muito bem-vindos ao segundo semestre de 2022. Com a permissão do nosso Deus, vamos iniciar com a aula de hoje. Antes de mais nada, vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele nos agracie com ensinos bíblicos, com revelação através do Espírito Santo do nosso Senhor, para que nós compreendamos o que nós vamos estudar e tenhamos também condições de praticar aquilo que nós vamos aprender. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, gratos porque o Senhor tem sido generoso com as nossas vidas, por permitir ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor dilate os nossos corações nesta manhã, as nossas mentes estejam purificadas, estejam receptivas à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa acolher a Tua palavra e, através dela, gerar vida em nós, Senhor. Que nós obedeçamos aquilo que o Senhor há de nos ensinar nesta manhã, que tudo aquilo que nós ouvirmos, aprendemos da Tua parte, e que tenhamos coragem também, tomarmos decisões em praticar, Senhor, em viver os Teus ensinamentos, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Guarde-nos de todo mal aqui neste local, proteja também as vidas que estão a caminho e também aqueles que não virão. Esteja com cada um, Senhor, suprindo as suas necessidades e direcionando, Senhor, cada vida segundo as Escrituras, segundo a Tua palavra. Oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos continuar então o estudo do breve catecismo de Westminster. Nós estamos no trecho da segunda parte, estamos caminhando esta grande segunda parte. Nós já vimos as perguntas relacionadas ao primeiro mandamento e perguntas relacionadas ao segundo mandamento. Primeiro mandamento, vamos lá, aluno, qual é o primeiro mandamento que você conhece das duas tábuas da lei? Primeiro mandamento, vai. Isso, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Isso. Em outras palavras, como nós estudamos, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, diz respeito a quem nós devemos adorar. Quem nós devemos adorar? Quem nós devemos adorar? Somente a Deus. Somente Deus. A adoração é para Deus. Nós não adoramos coisas, nós não adoramos pessoas, mas nós adoramos a Deus. O segundo mandamento nos ensina, então, primeiro, quem deve ser adorado. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Nós vimos de forma prática que o segundo mandamento nos ensina que, ou como nós devemos adorar. Primeiro mandamento, quem adorar. Segundo mandamento, como adorar. Esse que nós devemos adorar. Hoje veremos o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é a pergunta de número 53. Vamos ler a pergunta e também já emendando a resposta. Eu peço para que alguém já abra a referência bíblica, porque a resposta é a transcrição do texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Abra já o texto. 1, 2, 3, já. Êxodo 20, versículo 7. O enunciado da pergunta número 53, então, é este. Qual é o terceiro mandamento? Vamos lá todos juntos, alunos, bem forte. Qual é o terceiro mandamento? A resposta é, o terceiro mandamento é, então leia aí o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Primeiro mandamento, quem adorar. Segundo mandamento, como adorar. Terceiro mandamento, como referenciar esse que nós adoramos, ou como tratar este que nós adoramos. Como devemos tratar o único Deus que merece adoração e que nós adoramos. Como tratar esse Deus? Entenderam?
Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse é um mandamento que tem já uma questão anexa que nós vamos ver na pergunta 56, que é muito sério. Lógico, todos os mandamentos são sérios. Se nós descumprirmos um deles, nós já incorremos na falta de todos, né? Mas esse tem sim uma questão anexa nele. Pergunta 54, o enunciado. O que o terceiro mandamento exige? A resposta é, vamos lá alunos, bem forte. O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. O terceiro mandamento exige isso. Exige de nós santo e reverente uso dos nomes. Nomes de Deus, como que nós nos referimos a Deus? Outro termo, títulos. Por exemplo, o Senhor é todo-poderoso, é um título do nosso Senhor. E também vem acoplado aos atributos. Nós devemos usar de forma santa, de forma reverente, quando a gente vai lidar com os atributos do nosso Deus. Outro termo que a resposta nos dá, ordenanças. As ordens, os mandamentos, os comandos da parte de Deus para nós como seus adoradores. Devemos tratar de forma muito séria, santa e reverente. Devemos tratar também a palavra de Deus, ou suas palavras, de forma santa, reverente, não de qualquer forma. E nós vamos ver isso daqui a pouco na parte mais didática, na parte prática da aula, como que a gente lida com isso. Obras de Deus. Obras de Deus. Por favor, alunos, cita uma obra de Deus aí, vai. Hã? A criação, a maior lá no início, que deu um start para todo o universo criado. Perfeito. A criação. Outra, quando o mar se abriu, uma obra de Deus. Mas muitos hoje debocham desse fato, disso que aconteceu. Ah não, foi a maré que baixou. Ah não, foi algo que os israelitas estavam tão atordoados, sabendo que o povo egípcio estava vindo na cola deles, então eles tiveram uma visão, mas eles não passaram no meio do mar. Queridos, se você não acredita, a palavra de Deus diz para você e para mim, que o mar se abriu e duas paredes se formaram ao lado dos israelitas. E eles passaram a pé enxutos no meio do mar. E isso aconteceu. Obras de Deus. Obras de Deus, ok? Então nós devemos tratar com reverência, com respeito, com muita seriedade as obras do nosso Deus. Por exemplo, a morte do nosso Senhor Jesus na cruz. O maior evento, a maior obra de Deus para a humanidade. A maior obra, a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Ok? Salmo 29, 1 e 2. Quem achou? Salmo 29, 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Aqui o salmista, Davi, ele está chamando, ele está convocando, dando como se fosse uma ordem, um comando, uma ordenança da parte dele para os seus iguais, dizendo, outros adoradores dizendo, tributai. Tributar é dar a, mas é dar com reverência, reconhecendo a grandeza de quem está recebendo. Isso é tributar. Na NVI, na NTLH também eu acho que está o verbo deem. Deem, né? Versículo 1 aqui nessa minha versão, que é a NVI, diz assim, deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem a Ele. Continuando o versículo 1, deem ao Senhor glória e força. Versículo 2,
deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ao seu nome. Finalzinho do versículo 2. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Essa reverência que nós devemos ter, que Davi está nos ensinando, está nos convocando para nós termos para com Deus. Como tratar aquele que nós adoramos. Ok? Entenderam a pergunta 53 e 54? Hoje nós vamos ver 4 perguntas, hein? Vimos 2 já. Vamos para mais 2, para a gente terminar a aula. 55. Enunciado da 55. Como é o enunciado? Vamos lá, todos juntos, bem forte. O que o terceiro mandamento proíbe? Na 53, o que o terceiro mandamento exige? Agora, o que ele proíbe? E a resposta é: o terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Proíbe toda a profanação. O que é profanar? Profanar é tratar com irreverência. Irreverência. Profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. O nome de Deus é uma das coisas que Deus se faz conhecer. Outra coisa que Deus se faz conhecer, como nós vimos na primeira pergunta, a 53. Sua palavra, conhecermos os seus atributos, são coisas que Deus se faz conhecer. Nós devemos então tomar cuidado, e o mandamento proíbe que nós profanemos ou abusemos das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. E o Salmo 138, versículo 2 diz o seguinte, vamos lá, 138, 2, quem achou? Amém. Qual foi a postura de Davi nesse momento, diante do nome de Deus? Reverente, isso. Mas qual foi o verbo usado aí no primeiro? O primeiro verbo usado aí no versículo 2? Qual é a postura de se prostrar? É uma postura de orgulho? É uma postura de confronto? É uma postura de irreverência? Prostração é uma postura de entrega, é uma postura de reconhecimento de autoridade. Prostrar-me-ei diante do teu templo e diante do seu nome. Olha que legal que o Davi está falando. E o versículo 3, ele continua. Não, é só no 2 mesmo, né? E louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Qual foi o motivo que levou Davi a prostrar-se diante de Deus e do seu nome, do templo e de todas as coisas que dizem respeito a Deus? É isso que o texto está dizendo. O que levou Davi a fazer isso? O que motivou Davi a fazer isso? Deus mesmo. Davi reconheceu que ele se prostra diante do nome, diante da pessoa, diante dos atributos, diante das obras de Deus, porque Deus engrandeceu o próprio nome dele. Pois engrandeceste o teu nome. Então Davi está dizendo, eu preciso me prostrar, porque Deus se mostrou como o Todo-Poderoso. O Deus, eu sou Yahvé, nós vamos ver daqui a pouco. Então a motivação de Davi é reconhecendo o próprio Deus. E o que Deus disse e o que como Deus se manifestou sobre o seu próprio nome, sobre a sua própria pessoa, sobre o seu próprio ser. Porque o seu filho precisa aprender, quando é pequenininho, até que por obrigação a gente fala, ó, não fala assim de Deus, ó, respeita a palavra do Senhor, cuidado. Mas aí ele vai ter esse tipo de regra ou de ordenança, porque nós estamos mandando como pais. Mas chega um momento que ele precisa ter uma experiência, ele e Deus. E ele precisa entender que ele reconhece, que ele adora, que ele reverencia o nome de Deus
por causa do ser de Deus, porque Deus está dizendo que para ele fazer isso. Não é porque o meu pai está falando, trata bem a Bíblia. Leva a sério a palavra de Deus. Meu pai falou, então, ok. Deus usa pessoas para nos conduzir a isso. Só que você e eu, nós precisamos ter esse relacionamento de intimidade com Deus, pessoal, ao ponto de você reconhecer a grandeza de Deus. E o Senhor engrandeceu o próprio nome dEle. Então, eu preciso me prostrar diante dEle. Ainda que ninguém mais ao meu redor, o mundo, a cultura vá contra o ser de Deus, deboche do ser de Deus. Mas você tem firme no seu coração a convicção de que o Senhor engrandeceu o nome dEle. Ele falou que Ele é o Eu Sou, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, se Ele falou isso, eu me prostro diante do que Ele disse sobre Ele mesmo. Olha que relacionamento que você precisa ter com Deus, e eu também. Não é? Exatamente. De ouvir. Perfeito, César, essa questão da vida de Jó. Ele passou a se relacionar mais intimamente com Deus. E aí os meus olhos, ele falou, os meus olhos te veem agora, né? Agora eu tenho mais intimidade, mais proximidade com o meu Deus. Porque às vezes a gente está numa roda, fala, não fala sobre a palavra, não brinca sobre Deus, não, porque o irmão não gosta. Não, não é esse o motivo. Não, porque nós estamos na igreja, que é bom não falar assim. Vai lá fora, você brinca, você faz piada sobre a Bíblia. Tá? Não. A motivação do nosso coração é que Deus engrandeceu o nome dEle. É isso que Davi está ensinando. Por isso, ele se prostrou, reverente, diante do ser de Deus. O nome, atributo, obra, tudo aquilo que nós vimos na pergunta 53. Tá bom? Vamos a 56, então? O enunciado da 56 é o seguinte, vamos lá, alunos, forte. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? Tem uma razão anexa, tem um motivo. Um motivo. Motivo para quê? Para você e eu obedecermos o mandamento. Essa é a razão anexa ao terceiro mandamento. E a razão anexa é, resposta, a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. O que diz a razão anexa lá no versículo 7 do capítulo 20 de Êxodo? Porque o Senhor não terá por inocente quem toma o seu nome em vão. Quem não terá por inocente? O Senhor. Essa é a razão anexa. E aqui a resposta está dizendo, ainda que o mundo inteiro deboche do ser de Deus, avacalhe com sua palavra, diz que é mentira a palavra de Deus, o mundo, mas Deus irá castigar e não terá por inocente quem brinca com o ser de Deus. Essa é a razão anexa, que faz com que você e eu temamos a Deus, tenhamos temor de Deus, reverência ao ser de Deus, respeito ao ser de Deus, porque Ele não terá por inocente aquele que toma o nome dEle em vão. Essa é a razão anexa, não é? Referência bíblica, Deuteronômio 28, 58 a 60. Aí você vai perceber que Moisés, ele vai falar algo sobre o nome de Deus. Quem achou? Isso. Se não obedeceres ao mandamento,
a ordenança? Com relação ao meu nome, ou ao nome de Deus, diz o versículo. Ao ser de Deus, Moisés está dizendo, se vocês não obedecerem tudo aquilo que ele disse com relação ao seu nome, então ele fará voltar as pragas para a descendência de vocês, e vocês vão voltar a serem castigados por tudo aquilo que Deus libertou do Egito. Queridos, o que Moisés está dizendo, e para nós hoje, o que isso representa? Isso representa que, se uma pessoa teve uma experiência com Deus, houve uma aparente libertação, mas ela passa a brincar, ela passa a zombar, ela passa a debochar, ela passa a não levar a sério o nome de Deus, ela incorrerá na apostasia. É a volta para o Egito. É uma pessoa que está provando que ela nunca foi salvo. Nunca levou a sério o nome de Deus. Nunca levou a sério o ser de Deus. Nunca levou a sério uma vida de obediência, de devoção, de respeito, de temor a Deus. Então ela apostata, ela abandona a fé. Aquilo que nós já estudamos, né, na carta aos Hebreus. Ela não leva a sério. Ela debocha. Ela brinca. E como uma pessoa debocha do ser de Deus? Quando ela desobedece, mas não somente quando ela desobedece, mas quando ela não liga, não está nem aí para a desobediência. Porque, convenhamos, você e eu desobedecemos a Deus, não desobedecemos? Ei, tem mais gente comigo aí? Você, Rodrigo. Desobedecemos. Só que, queridos, pela bondade de Deus, a gente desobedece, mas dá uma dor aqui, né? Eu vou ser punido, não foi bom o que eu fiz, eu não fico bem. A gente não fica bem quando a gente desobedece. Isso é bom, porque isso nos livra da apostasia. Isso é mais uma prova de que você é verdadeiro, de que você é salvo de verdade. Mas aquele que desobedece, e brinca, e não está nem aí com Deus, e debocha do nome de Deus, da palavra de Deus, dos atributos de Deus. Deus é onisciente, mas Ele não está me vendo. Não está me vendo aqui no banheiro que eu estou fazendo. Ou não está me vendo aqui nesse quarto de motel. Debochou do ser de Deus. Incorre na apostasia, no abandono da fé. E prova de que é uma prova de que essa pessoa nunca foi. Entenderam? Isso diz respeito a essa razão anexa ao terceiro mandamento. Deus não terá por inocente quem brinca com Ele, com o ser de Deus. Isso deve gerar no seu coração e no meu coração temor, reverência, uma busca por mais santidade, uma busca por transformação, uma busca por devoção, uma busca assim, Senhor, eu sou tão pecador ainda, eu tenho feito tantas coisas que, como o apóstolo Paulo fala, coisas que eu não queria fazer quando eu vi, eu já fiz. Me ajuda, Senhor. Eu me sinto mal. Muda o meu coração. Me ajude a pedir perdão. Eu quero tratar bem as pessoas. Eu quero, Senhor, reconhecer que o Senhor está me vendo aqui. Eu achei uma frase essa semana, até coloquei lá em casa. Se você não quer que Deus veja, não faça. Esse temor, essa reverência, esse respeito ao ser de Deus que nós devemos ter. Isso diz respeito à razão anexa ao terceiro mandamento, tá bom? Alguma pergunta com relação a isso? Vamos então à parte prática dos ensinos. Nome em vão. Nome, o que é isso? O que é isso que não devemos tomar em vão? Nome. Na Bíblia, o nome de alguém diz coisas importantes sobre essa pessoa. Eles não são meros rótulos que nos ajudam a distinguir uma pessoa de outra. Hoje, o nome não tem muita ou não tem tanta importância para nós, a nossa cultura hoje. O nome, para nós, somente identifica pessoas. Mas lá na época dos judeus, lá atrás, o nome dizia respeito ao que a pessoa era. Por exemplo, Jacó. O nome Jacó significa agarrador ou enganador. Mas foi à toa que Deus mandou os pais de Jacó dar o nome dele de Jacó? Não, é porque ele era agarrador. Tanto que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso ele foi chamado Jacó, perceberam? Jacó, agarrador. E durante a sua vida, ou enganador também, Jacó enganou muito. Jacó,
Aí alguém olhava Jacó vindo lá no meio do deserto, lá nas fazendas. Lá vem o enganador. Ok? Identifica a pessoa de forma a mostrar o que a pessoa é. Isso é o nome. Tá? O foco do significado do nome de Deus, com certeza, é o seu nome próprio revelado a Moisés, enquanto ele libertava o povo do Egito. Yahvé. Yahvé. E significa que Deus é um ser absoluto. Yahvé, ou eu sou o que sou. Foi Deus que falou isso sobre o próprio nome dele para Moisés. Só que ele não disse assim, meu nome é Yahvé. Yahvé, na verdade, Yahvé, a gente usa esse termo Yahvé, mas na verdade não se perdeu a pronúncia desse termo. Porque é o tetragrama, né, a língua hebraica não tem vogais, né? Mas hoje, Yahvé, ou Jeová, a gente usa, tem vogais no meio para poder pronunciar. Yahvé ou Jeová. E Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Yahvé. Deus está dizendo algo não sobre um rótulo. Fala para eles lá que meu nome é Yahvé. Não. Moisés ia falar para o povo que Deus se identificou como o Deus. Eu sou o que sou. Em outras palavras, esse termo, o nome de Deus, é um ser absoluto. Eu sou o que sou, sem um começo, sem um fim. Não fui criado. Não dependo de nada além de mim mesmo. Esse é o meu nome. Eu sou autoexistente. Eu sou o que sou. Representa o ser de Deus, Yahvé. E o que é tomar o nome de Deus em vão? O que significa tomar alguma revelação da realidade de Deus em nossas mentes e pensar sobre elas em vão? Ou tomar alguma expressão da realidade de Deus em nossos lábios e proferir palavras sobre Ele em vão? O que significa lidar com Deus e o seu nome em nossos pensamentos, sentimentos, palavras ou ações em vão? Tá? É isso que nós precisamos entender, porque senão não faz sentido a gente estudar isso e falar, mas e aí? E aí? Como que eu pratico esse mandamento? Em vão. Em vão significa fútil, vazio, sem sentido, desrespeitosamente. Com relação ao nome de Deus. Só que agora você precisa linkar. O nome de Deus diz respeito ao que Ele é. Muito bem. Você não está dizendo, ou alguém não está brincando somente com o nome, rótulo, Deus. Não. A pessoa está brincando com o que vincula. O nome vincula Deus. É sobre o que Ele é. As pessoas brincam com o nome de Deus, brincando com o ser de Deus, com o que Ele é. Olha lá. Quando o coração está vazio de afetos por Deus, e as palavras estão vazias da verdade de Deus, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as emoções e todas as ações serão vazias, sem sentido, fúteis e em vão. Portanto, tomar o nome de Deus em vão é tomar alguma expressão da realidade de Deus em nossos pensamentos, emoções, palavras ou ações, quando a verdade de Deus não está neles e quando não há verdadeiro afeto por Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém desdenha do ser de Deus, a pessoa não está tendo aqui dentro nenhuma consideração por Deus, nenhum afeto por Deus, a palavra de Deus não está habitando no coração dela, ela não está considerando o ser de Deus, porque aqui dentro não é uma realidade, aqui dentro não tem afetos. Os pensamentos estão vazios sobre Deus porque aqui dentro não tem nada, nenhum conhecimento, nenhuma intimidade, nenhum relacionamento com Deus. Aqui dentro faz a diferença. Quando você e eu passamos a conhecer o nosso Deus, isso vai entrando para dentro de nós. Relacionamento diz respeito a conhecimento. Você conhece o seu cônjuge, você passa a saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Você passa a ter respeito por ele. Poxa, a minha esposa não gosta que eu faça tal coisa. Por exemplo, eu jogo toalha molhada na cama. Se ela não gosta, eu vou respeitar essa vontade dela.
assim para com Deus e muito mais para com Deus. Você está conhecendo Deus, você vai conhecendo o ser dele, como ele é. A partir daí você vai tendo reverência, temor para com ele. Aqui dentro vai nascendo afeto, vai nascendo conhecimento, vai nascendo... A palavra dele vai habitando no seu coração e vai mudando como você considera Deus. Aqui dentro. Em outras palavras, segundo Augusto Nicodemos, Deus quer que o adoremos e vivamos para Ele com sinceridade e sem hipocrisia, para que as nossas manifestações como adoradores não sejam vazias e fúteis. Vocês concordam comigo que pode haver um ajuntamento de pessoas religiosas, num dia religioso, num ambiente religioso, mas Deus é a última pessoa a ser reverenciada ali, ou quem sabe Deus não está ali naquele ajuntamento? Por quê? Porque dentro de cada pessoa não há afeto, consideração, respeito, intimidade, devoção a Deus. É daqui de dentro que vem o temor. É daqui de dentro, produzido pelo Espírito, que vem o respeito, a reverência, o reconhecimento de que Deus é grande, de que Deus vê todas as coisas, de que Ele é Criador, e que Ele me salvou, e Ele é todo-poderoso, e me tirou do inferno e me colocou no seu paraíso, para viver eternamente com Ele. É daqui de dentro. Se nós adoramos Deus de forma hipócrita, certamente nós estamos debochando do ser dele. Nós estamos vivendo de forma vã, ou falando sobre Deus, ou adorando a Deus de forma vã, vazia, fútil. Entenderam? Mas, e se eu falar expressões do tipo, meu Deus do céu, e aí? Ou, Jesus Cristo. Aí você tropeça numa calçada, Deus me ajude a não ralar os dois joelhos. Deus me livre. Pelo amor de Deus, não, isso eu não quero. E aí? Você está usando o nome de Deus em vão nessas situações? Porque a gente fala, né? O povo brasileiro tem esse costume de se expressar emotivamente usando o nome de Deus. E aí, como é que fica? Resposta. Seriam formas de tomar o nome de Deus em vão? Tais expressões são manifestações emotivas e não se tornam ofensivas ao terceiro mandamento, desde que não usadas por brincadeira, debochadamente ou de forma leviana para com as coisas sagradas. Tudo dependerá da intenção do coração e do entendimento da reverência que devemos devotar a Deus. O que a explicação diz para você e para mim? O seguinte: você pode ter essas manifestações emotivas, essas expressões, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas aqui dentro, no seu coração, você não está usando isso para debochar de Deus, não considerando Deus, brincando com Deus. Aqui dentro, no seu coração, tem sim uma consideração, um respeito, um temor, uma reverência para com Deus. Portanto, pode continuar usando essas expressões. O que vai fazer a diferença é a motivação. É aqui dentro do seu e do meu coração como que nós reverenciamos Deus. De que forma nós estamos de fato temendo a Deus. Entenderam? Você fala, meu Deus do céu? Fala. Jesus Cristo queimou o arroz. Tá bom? Mas desde que aqui dentro você tenha reverência, temor para com Deus. Aqui dentro existe uma realidade, não é hipocrisia no seu coração, temer ao ser de Deus, temer a majestade de Deus, temer quem é o seu Deus. Opa! E aí? E acaba manchando o nome de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E a gente
Amém. Perfeito. Perfeito, Breno, exatamente. Muitas vezes a nossa conduta má faz com que as pessoas debochem de Deus por causa de nós. O nome de Deus é envergonhado por causa da minha conduta, por causa da sua conduta. O nome de Deus. Isso é, de certa forma, usar o nome de Deus em vão, porque você representa. Você diz, eu sou crente, ok, está lá na faculdade, eu sou cristão. Aí, de repente, você vai para a balada, vai para a festa, toma todas e mais algumas, e capota e faz tantas coisas. E aí a pessoa vai falar, poxa, e diz que é crente, ó. E aí, quem que está levando a pecha? A vergonha? Deus. Deus. E às vezes também coisas simples, porque, por exemplo, o crente, ele sabe que ele não pode embriagar, ir para festa, só que em coisas comuns do dia a dia de trabalho, às vezes a gente vê o não crente com uma conduta mais ética do que o crente. Por exemplo, Perfeito. o crente, às vezes, ele diz que é crente e tudo, mas quando tem algum trabalho, ele fica fugindo do trabalho, ou agindo de maneira meio desleixada, assim, preguiçosa, como se agindo só quando tem alguém observando. Ele não trabalha como se fosse para Deus, né? Ele às vezes trabalha por terror, mas quando não tem ninguém observando, ele fica se esquivando do trabalho, chega atrasado, etc. Então, às vezes, coisas assim do máximo, ele sabe que ele não pode beber, Isso. ele não pode roubar, ele precisa ser corrupto, Aham. mas assim, nas coisas simples, ele acaba manchando com Deus também. É verdade. O cara que sempre pode, no trabalho, chega atrasado, não tem ninguém observando. Nas condutas corriqueiras, né? Envergonha o nome do Senhor. Com certeza, Breno, é verdade. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão, nós somos embaixadores de Cristo, o que é um embaixador? O que é um embaixador do Brasil? O embaixador do Brasil, ele não está aqui no Brasil. O embaixador do Brasil, ele está em outro lugar, fazendo o quê? Representando o Brasil, ok? Você é embaixador de Cristo. O que você faz? Representa Cristo. É muito sério isso. Você leva o nome cristão no seu peito, no seu crachá. E aí? Isso é muito sério. Isso é muito sério. É? Muito bem, Breno. Exatamente. Terminando então. Piper faz a conexão entre os 3 primeiros mandamentos. Ó. Lembre-se da linguagem contracultural. É contra a cultura. Contra-intuitiva. Ou seja, contra qualquer tipo de raciocínio ou entendimento comum. Ofensiva e chocante de Deus. Piper está dizendo sobre os mandamentos. Os mandamentos chocam, os mandamentos confrontam, os mandamentos vão contra a vontade carnal de todo ser humano. Ok? E aí Piper continua. Não coloque nada acima de mim em seus pensamentos, afeições, palavras e ações. O que é isso? Primeiro mandamento. Não possua escultura que me substitua e roube de mim os seus pensamentos, afeições, palavras e ações. O que é isso? Segundo mandamento. Pois eu sou zeloso e desejo todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma e todas as suas forças. Portanto, ele continua como se Deus estivesse falando. Não trate a mim o meu nome. Ei, nome, Deus. Aqui que nós estamos aprendendo no terceiro mandamento, sobre não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome é não tomar o ser de Deus em vão, o próprio Deus. Olha lá. Não trate a mim, o meu nome, como vazio, fútil, sem sentido, trivial, sem importância, insignificante. Não deixe que suas palavras sejam vazias da minha verdade. Não deixe que os seus corações sejam vazios de afeição por mim. Reverencie-me, ame-me, confie em mim, valorize-me, satisfaça o seu coração em mim. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O que é forte? O que é torre forte? O nome do Senhor, o ser de Deus. Aí Piper termina, aqui Provérbios 18:10, né? Piper termina então ensinando para você e para mim nesta manhã. Não trate essa torre como um barraco em ruínas, porque ele não é. Ela, essa torre,
ela não é. Ela é a sua vida. Deus é a sua vida. Deus é tudo o que você precisa e tem, é a sua segurança. Nós estamos firmes em Deus. Portanto, não brinque com Deus. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Não deboche do ser de Deus com as suas ações, com suas palavras. Os pensamentos também, nossos pensamentos precisam ser corrigidos, precisam ser emendados, precisam ser transformados. Porque muitas vezes nós não levamos Deus em conta, aqui dentro da nossa cachola. Vamos fazendo coisas, tomando decisões, não levando Deus em conta. Isso é debochar de Deus. Deixa comigo, eu vou, eu faço, eu resolvo. Você não ora, você não reconhece, você não considera Deus. Você não pergunta para Deus, Pai, é isso que o Senhor quer? Irmãos, nós precisamos ter esses afetos aqui de dentro, esse reconhecimento. E o livro de Provérbios usa muito outro termo. Temor com relação ao ser de Deus. Isso vai fazer diferença na sua e na minha vida. Bom? Tem outro aspecto também, que, por exemplo, até em questão cotidiana, a gente é muito de criar regras e dizer que é de Deus. Mas a gente veja que no casamento, quando o marido, por exemplo, quer fazer alguma coisa, alguma besteira, a esposa vai lá e diz, ó, você não pode fazer isso. Aí o marido, não, esposa, mas Deus disse que você tem que ser submissa a mim, eu vou fazer. Então, às vezes, o pastor, que ele tem um entendimento que ele deve guiar a igreja de certa forma, criar regras que não estão na Bíblia. Aí diz, não, igreja, vocês têm que ser assim porque Deus quer. Ou seja, ele está atribuindo, o marido está atribuindo a Deus alguma coisa que Deus não falou, Nossa. ou o pastor está atribuindo a mão de Deus alguma coisa que Deus não falou para criar uma regra humana Isso. e dizer que foi Deus Isso. que criou. Então, isso também é uma forma de tomar o nome de Deus que não, é atribuir a Deus algo que não vem de Deus. Perfeito. A gente precisa muitas vezes de respaldo de alguém mais forte para poder ganhar o outro, né? Aí você fala, não, é Deus que falou. Aí o pastor fala, ó, se tocar no ungido de Deus, vocês vão ver. Ixi. Não é assim. É usar o ser de Deus de forma tão barata, chula. Desconsiderar Deus fazendo isso. Perfeitamente, Breno. Muito bom. Exatamente. Não, nós não devemos usar os princípios de Deus, a palavra de Deus, ao nosso próprio molde, como a gente pensa que é. Ou buscando respaldo do ser poderoso de Deus para fortalecer, robustecer os nossos argumentos humanos. A religião faz isso por meio do temor, por meio do terrorismo. Coloca o ser de Deus aqui, em cima, que ele é grande. Mas aí pega essas regras criadas por homens e fala, é Deus que mandou. E aí o que o povo faz? Ah, é verdade, o representante de Deus na terra está dizendo. Mas aí se a pessoa tem um pouco mais de ousadia, e a ousadia do Espírito em consultar a palavra de Deus, vai ver, não, está errado. Não é isso que o Deus Todo-Poderoso quer. Olha aí, legal. Pai, levantou a mão? Amém. Amém. Sem dúvida. Amém. Amém. E diminuindo um pouquinho o prisma com relação à família, e o Breno citou sobre marido e esposa, a esposa ela é submissa ao marido desde que ele seja submisso a Deus, tá? Minha irmã, liberte-se. Ou até que. Tem uma frase que diz assim, uma esposa ouve o marido que ouve a Deus. E eu encerro dizendo assim, queridos, não trate como normal um ser que é sobrenormal. Não trate como comum um ser que é extraordinário. Não trate como criatura ou como um semelhante a nós, um ser que é criador. E quem é criador? Um só. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é terrível em seus feitos. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus, ele conhece todas as coisas. O nosso Deus, ele pode destruir nações. Pode quebrar reinos. O nosso Deus tem todo o poder. Portanto, trate essa torre forte como de fato ela é.
Deus. Reconhecendo no coração, tendo reverência aqui dentro, afeto pelo seu Pai celestial, que é todo-poderoso. Isso que diz o terceiro mandamento para você e para mim. Vamos rapidinho então, terminando o 53, todos juntos, vamos lá. Qual é o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 54. O que o terceiro mandamento exige? O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. 55. O que o terceiro mandamento proíbe? O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. 56. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor, nosso Deus, não os deixará escapar do seu justo juízo. Oremos. Pai, aumente o temor nos nossos corações com relação à tua pessoa, ao teu ser. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos viver uma vida com ações sábias, nós antes precisamos temer o ser do Senhor. Por favor, continue a tua obra nos nossos corações, para nós nos devotarmos a Ti, para nós reverenciarmos o Senhor, para nós reconhecermos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, amém.